Oi, pessoal, eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer. E hoje a polêmica é de família. Ou sobre o desejo de voltar a ser uma família. A Joana está há 2 anos sem conversar com o pai dela, o seu Alberto. A relação dos dois sempre teve muita briga, porque o seu Alberto é muito crítico. Então, já falou dos namorados, já falou do emprego que ela arrumou, mas o que dói lá no fundo do coração da Joana são os comentários que ele faz sobre o corpo dela. Porque a Joana é uma mulher gorda e um dia ela cansou dessas piadinhas sem graça, cansou da humilhação, cansou de ver o desprezo que ele demonstra na frente de qualquer pessoa. E aí, o que ela fez? Ela explodiu, eles brigaram feio e desde então não se falam mais. Só que a Joana sente falta do pai dela. Eles conversavam muito, o livro era o principal assunto, mas também iam no estádio de futebol juntos, almoçavam todo domingo juntos. Então, ela sente falta do pai dela. Ah, minha filha, ele até emprestou dinheiro para ela começar um negócio, Veja não bem. é mesmo? Dá para ver o quê? Que a Joana teve bons motivos para se separar e também tem bons motivos para querer voltar. E aí, como é que se constrói uma ponte para diminuir a distância que os dois permitiram que fosse criada? Tem um primeiro ponto aí. A primeira coisa que a gente pode fazer é reconhecer o que você fez para esse conflito acontecer. E não precisa nem ser de uma forma direta, né? Às vezes o que a gente faz é deixar de demonstrar os nossos sentimentos, os nossos limites, a gente vai empilhando frustração até que explode. E aí também tem formas diferentes de enxergar o mundo, né? Enquanto para Joana os comentários eram pura humilhação, para o pai dela podia ser o tal do cuidado, tô falando pro seu bem. Você conhece isso? Pois é, então como é que a Joana pode se responsabilizar pela parte que cabe a ela desse conflito? Ela poderia, por exemplo, dizer: pai, eu sei que eu nunca te expliquei por que isso me magoa tanto, por que isso me dói. Eu simplesmente deixei acumular e aí eu dinamitei uma relação que é muito maior do que essa coisinha por conta da minha frustração. Então, eu sei que eu te magoei muito nesse tempo que a gente ficou sem falar. Eu também sofri muito nesse tempo. Eu sinto muito. Isso é bom, né? Coloca os dois juntos ali sentindo, não foi só um. E isso é uma bandeira da paz, né? Isso dá uma baixada, assim, na resistência. É uma forma de assumir e permitir que o outro também possa assumir a sua parcela no dilema. Sabe qual é a dificuldade de dar esse primeiro passo? A dificuldade é que a gente sempre acha que só tem uma pessoa errada no conflito. E não sou eu, com certeza. E que se você vai assumir a responsabilidade, automaticamente você está liberando a pessoa de qualquer responsabilidade de fazer qualquer mudança. Isso não é verdade. Tem aquela bela frase de mãe: se um não quer, 2 não brigam. Então, mesmo que você tenha só 10% de responsabilidade num conflito, é mais ou menos o que a gente está falando aqui no caso da Joana, você pode começar e dar o primeiro passo com base nesses 10%, né? Dá o primeiro passo quem deseja, quem está sentindo falta, dá o primeiro passo quem consegue, quem está mais preparado. E o importante é que esse primeiro passo não vai encerrar a conversa, ele abre a conversa. A partir desse comprometimento com a relação, a Joana tem espaço para pedir o que ela precisa do pai para a reconciliação. Pois é, para falar sobre o que te incomoda no comportamento do outro, o foco aqui dá para dar um ajuste. É trazer o como te afeta. Então é conversar sobre o impacto que tem em você o que a pessoa está dizendo. Dessa maneira, o foco não está no erro da outra pessoa, está no seu limite. Se você aponta o dedo o tempo todo, o que acontece? Gera resistência, né? A pessoa vai se defender, é lógico. No exemplo da Joana, o que ela poderia dizer? Pai, quando você faz comentários sobre o meu peso, sobre a minha roupa, por exemplo, eu me sinto constrangida, eu me sinto humilhada, eu me sinto triste. E mais do que isso, parece que eu só vou ser amada por você se eu emagrecer. E não é justo. E porque não é justo, isso me gera muita raiva. E é essa raiva que fez a gente se separar. Isso é ótimo. E não podemos esquecer, encerrar com um pedido. Nesse caso aqui, eu acho que a Joana pode falar algo do tipo: pai, eu quero muito que a gente tenha uma relação mais saudável. E por isso eu queria te pedir, por favor, não faz mais comentários sobre o meu corpo, sobre a minha roupa. Eu não quero ficar magoada. Você poderia fazer isso por mim? Quando o erro acontecer, você volta para o que foi acordado. Você fala: pai, lembra, isso é exatamente o que eu não gosto. Eu já te pedi, por favor, não faz mais. Isso aí dá uma refrescada na memória, não é mesmo? Ficamos por aqui. Um beijo e até o próximo Mamilos de Saia.